Graça e paz, amados irmãos, amigos e amigas, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui conosco, amém? Meu desejo é que o Espírito do Senhor possa continuar adentrando aos seus corações e que vocês possam continuar sendo edificados por cada devocional dessa que nós temos distribuído aqui. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de uma sequência, né? Começamos alguns dias atrás uma sequência de estudos, ou melhor dizendo, de reflexões e devocionais falando sobre discípulos. Começamos a pensar um pouco sobre aquilo que Cristo quer de nós, sobre o que devemos fazer e como devemos ser para nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo. E hoje nós concluímos esta série de devocionais. E eu quero compartilhar com vocês e encerrar estas devocionais falando sobre o tema discípulos. Depois nós vamos pensar em outros temas para estar compartilhando aqui também com vocês, mas eu quero utilizar um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 13. Eu gostaria que você lesse comigo João capítulo 13, a partir do verso 12, e nós vamos ler até o versículo 15, ok? João capítulo 13, versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Amém? Meus irmãos, eu não podia deixar de encerrar essa série de devocionais falando de discipulado e de ser discípulo de Cristo sem falar desse texto. Esse texto ele é tão maravilhoso e tão inspirador e ao mesmo tempo tão informativo e traz tanta instrução para nós, porque nós vemos tantas coisas que Cristo fala apenas nesses poucos versos que nós acabamos de ler. Para que nós possamos entender, é um texto que está dentro de um contexto maior. Um texto que fala sobre um momento onde Cristo está com seus discípulos e eles estão num lugar, estão comendo, estão bebendo, e ali Jesus toma a iniciativa e se prostra aos pés dos seus discípulos para poder lavar os pés dele. O que é interessante, nós sabemos disso, principalmente a maioria das pessoas que já ouviram mensagens nesse texto, é em saber que esse era o trabalho de um servo, culturalmente falando. Lavar os pés dos convidados era um trabalho de servo, ou seja, dos escravos. Era um trabalho feito pelos empregados da casa. É até por isso que, quando nós vemos o texto como um todo, tem um momento em que Pedro diz assim: não, eu não posso permitir que o Senhor lave os meus pés. E aí Jesus diz: mas se eu não lavar os teus pés, você não fará parte comigo. E aí Pedro permite isso. Diante de toda essa história, partilhamos este pedaço, esta perícope do versículo 12 ao versículo 15, para pensar principalmente no que Cristo nos ensina. Cristo diz que, como ele deu o exemplo, nós também devemos fazer. E ele ainda fala: vocês entendem o que eu fiz? Mesmo eu sendo mestre, e vocês dizem que eu sou mestre, e vocês estão certos, porque eu sou. Mesmo eu sendo mestre de vocês, eu me prostrei, eu limpei os pés de vocês, ou seja, eu lavei, eu fiz o trabalho que é de um servo, mesmo eu sendo mestre. Assim como eu fiz, vocês também devem fazer. E isto, na verdade, é a maior prova de amor, de humildade, de bondade, de fidelidade à palavra de Deus que Cristo pôde trazer a cada um de nós como discípulos. Entendem? Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que construiu ou criou este mundo, melhor dizendo, junto com o Pai, aquele que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, e sem ele nós não teríamos esta vida ao lado de Deus. Este Deus soberano, pela vida do Filho Cristo Jesus, se humilhou, se prostrou a ponto de lavar os pés dos seus seguidores, dos seus discípulos. Mas ele fez isso para deixar a mim e a você um ensinamento de que nós precisamos fazer a mesma coisa. Ele mesmo diz isso. Eu não falo de mim, mas falo daquilo que a palavra ensina. Pois a palavra diz isso a cada um de nós: assim como eu fiz, façam vocês também. Ser discípulo de Cristo é algo honroso, mas não é algo fácil.
porque muitas vezes nós temos que deixar as nossas convicções de lado. Muitas vezes nós temos que esquecer onde nós estamos para servir ao outro. Muitas vezes nós devemos deixar de ser ou de sair daquele patamar ou do altar onde nos colocamos para nos humilhar e fazer aquilo que o Mestre faria se estivesse entre nós. E esta é uma ordem do Senhor, este é um ensinamento dele, pois ele diz: como eu fiz, se vocês são os meus discípulos, como eu fiz, vocês também devem fazer. Então eu entendo através desse texto que aquele ou aquele, o discípulo, o servo de Deus, a pessoa que diz que é do Senhor, que não cumpre esse serviço na sua vida, que não faz o bem pelo outro, que não faz as obras de Deus, que não reproduz tudo isso que Cristo reproduziu e que ele também ensinou, não pode se chamar verdadeiros discípulos. Sabe o que mais eu me entristeço hoje? É que eu percebo que Cristo, como eu tenho dito, ele se humilhou a ponto de lavar os pés dos seus seguidores. E nós vemos às vezes dentro das igrejas, pessoas que deveriam servir, mas que querem, na verdade, ser exaltadas, querem ser honradas, querem estar nos primeiros assentos, querem ser aquelas pessoas aos quais os outros irmãos em Cristo olhem para elas e vejam como sendo o ser mais importante que há no meio da igreja. E a gente vê Cristo diante de tantas pessoas fazendo o papel de servo, ou seja, servido. E ele não apenas fez, mas nos ensinou. Então você quer ser um servo de Cristo verdadeiro? Você quer ser um servo do Senhor? Você quer ser um discípulo de Cristo que cumpre tudo aquilo que nós temos ensinado nessa série de devocionais que fizemos? Que você possa desejar isso em seu coração. E ao desejar, que você possa ouvir a palavra do Mestre. Observe que Jesus fala isso para aqueles que eram mais próximos a ele, para os seus discípulos, e que depois realmente fizeram, pois foi por causa daqueles 12 apóstolos e outros discípulos mais que continuaram a seguir a Jesus, que eu e vocês hoje fomos alcançados pelo amor e pela palavra de Deus. E é isso que Deus quer de nós, que eu e vocês possamos cuidar e servir uns aos outros. E como discípulos, precisamos muitas vezes nos tornar servos de todos, pois foi isso que Cristo fez. Naquele momento, naquele pequeno momento, ele se tornou o servo de todos nós. Mas ele fez aquilo não para se rebaixar, ele fez aquilo para demonstrar que mesmo ele sendo o Senhor, ele foi capaz de servir ao outro, e nós, como servos dele, que não temos sequer a capacidade de chegar próximo do que Cristo é e Cristo foi, precisamos sim, como servos, como irmãos, como amigos, cuidar e honrar uns aos outros, cuidar uns dos outros no sentido de servir. Então eu e vocês, como servos de Deus, como discípulos de Cristo, precisamos servir um ao outro como Cristo nos ensinou. E que esse seja o exemplo dado por Deus através da sua própria ação, mas que seja um ensinamento trazido por Cristo também, como para nós, como sendo uma orientação e uma instrução do Mestre de Jesus para mim e para você. Então você quer ser discípulo de Cristo? Eu espero que você queira, eu espero que você deseja. Mas para ser esse discípulo é necessário que todo o tempo você observe, você aprenda e você ouça tudo o que Cristo fez e ensinou enquanto esteve neste mundo. E através desta mensagem, como eu já disse agora há pouco, eu encerro esta linha de estudo que nós fizemos nessas devocionais falando sobre ser discípulo de Cristo. Espero que ela tenha mudado a sua vida, a sua forma de pensar e a sua forma de viver o Evangelho de Cristo dentro do seu coração. Amém? Então eu quero orar agora agradecendo a Deus por tudo isso que nós compartilhamos e por tudo que o Espírito do Senhor trouxe ao nosso coração como interpretação e iluminação da palavra de Deus a nós. Amém? Ore comigo nesse momento. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque durante essas devocionais, esses estudos, o Senhor pôde estar nos ensinando através da Tua palavra o que nós precisamos fazer e como precisamos ser para nos tornar verdadeiros servos do Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que a palavra discípulo em nossa vida ganhe um novo significado, que não seja apenas uma forma de nos afirmar, mas que através das nossas atitudes possamos ser reconhecidos como servos do Senhor, para honrar e engrandecer ao nosso Deus. Por isso, ó Deus, eu agradeço e engrandeço a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Peço novamente que você possa compartilhar esse vídeo, como já tenho pedido em vários outros. Que você possa também, se ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal,
pois nós temos aí, né, esse projeto, e o desejo nosso é continuar trazendo mais vídeos como esse para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se você já se inscreveu, também ative aí as notificações para que quando vier vídeos novos você seja informado. Comente, compartilhe, curta também, né, se você gostou. E o que eu peço a você é que diante de todo esse ensinamento você reflita sobre tudo que Deus tem falado ao seu coração. Pois sempre digo que ao ouvir a palavra de Deus precisamos ser transformados e moldados por ela. E o meu desejo é que você possa ser transformado e moldado pelo Senhor. Amém? Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês.